Amém? Deus abençoe vocês. O texto hoje em Marcos. Manhã maravilhosa. Manhã do Espírito Santo. Evangelho de Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 31 ao 34. Está aqui no televisor. E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ou melhor, vamos começar do 5 ao 21, Beta. Eu estou começando de trás para frente. Isso. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão apenas, ou se tão somente tocar nas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, lhe disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Essa mensagem de Marcos é repetida por Lucas, por Mateus. É uma mensagem que tem em si o ministério de Jesus sendo exercido e sendo efetivado o poder de Deus, porque a cura, ela realizada, traz a presença de Deus. A fé, ela produz o sobrenatural. E Jesus estava aqui passando por Cafarnaum. Ele pega o transporte de navegação, que era muito comum na época. Jesus, ele tinha saído do barco, diz o texto, e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, era o transporte mais rápido, mais útil naquela época. Só que o Império Romano estava dominando toda a Judéia, Jerusalém. Todo o comportamento religioso de todos os judeus estava sendo condenado por Roma e era uma mão de ferro contra os judeus. E só vivia em conflito. O nível de pobreza havia subido muito nesse período por causa da gestão romana. E com isso, a pobreza trouxe também muitas doenças. E não era diferente justamente esse tipo de enfermidade junto das mulheres por causa das infecções. E essa mulher se comportava como muitas outras mulheres
que naquele tempo tinha essa hemorragia. Não sabia se era hormonal, se era uterina, mas de alguma forma era comum no meio do povo, no meio das mulheres. E essa mulher sabe a respeito da vida de Jesus. E quando Jesus chegou em Cafarnaum, chegando ali, se aproximou também um principal da sinagoga, que também era um homem respeitado, e Jesus estava, a seu pedido, indo impor as mãos sobre a sua filha, e no meio do caminho, diz o texto, no meio do caminho, essa mulher ela vai se apertando, ela vai se comportando como quem quer alcançar a bênção, quer chegar no seu estado pela qual ela tinha fé. Quando você tem fé, você começa a agir com o comportamento de quem tem fé. E essa mulher age justamente assim, ignorando a multidão, ignorando a dor, caminhando com dificuldade, se arrastando, mas vivendo pela fé. O propósito das Escrituras Sagradas é justamente gerar em nós essa base, essa construção de mantermos uma vida de fé. E o fato do poder romano estar ali presente também nos faz um paralelismo das pressões que sofremos na vida, dos embates, das distonias, das ações diferentes que acontecem. Você pensa uma coisa e acontece outra, você tem um rumo e a sua vida pega outro rumo, e nós vivemos assim. Mas o que eu quero que vocês pensem aqui, o que veio no coração daquela mulher era a esperança. Nós não podemos perder a esperança. Ela estava 12 anos com aquele mal, 12 anos carregando aquele mal no seu corpo. O versículo 25 diz: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Aquilo era uma fonte a jorrar. E para quem entende um pouquinho, sabe que perder sangue é perder vida. Perder sangue é começar a deixar de existir. Imagine vocês que, numa visão biológica, uma visão psicológica, o estado dessa mulher, porque ela investiu tudo que tinha, diz o texto, com os médicos. O versículo 26 diz, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha. Ela, com toda a sua renda, com toda a sua economia, ela acreditou que os médicos dariam essa possibilidade de cura, mas a medicina na época aqui não conseguiu. E ela continuava padecendo, o texto diz padecendo, é sofrendo, está num estado realmente de desesperança, mas ela mantém. Eu quero que você entenda isso, que a vida não vai nos proporcionar coisas fáceis, mas precisamos ter fé para manter a nossa cadência, precisamos manter a nossa dinâmica na direção certa. Imaginem vocês que essa mulher estava fraca. O versículo 27 diz, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E ela, mesmo com toda a fraqueza, ela encontra força. Mesmo com toda a doença, ela encontra força. Eu quero dizer para vocês que o fenômeno da fé é uma força. Escute o que eu vou te falar. O fenômeno da fé é uma força que nada pode parar. Põe isso no seu coração. A sua fé, ela é imbatível.
nada pode abater a sua fé em Deus. Muitas vezes nós construímos alguma coisa e no percurso são geradas dificuldades. No caso dessa mulher foi doença. E muitas pessoas são gerados conflitos em casa, conflitos econômicos, social, problemas que atingem de uma forma a vida psicológica, emocional. Eu quero dizer que todos nós vivemos, e se temos algum problema é porque estamos vivos. E para mantermos a nossa sanidade espiritual, nós devemos entender que os problemas não são maiores do que a nossa fé em Deus. Nós nos acostumamos com o imediatismo. É muito bom você ter um problema, no dia seguinte está resolvido. Está esperando alguma coisa e não ficar ansioso, logo receber aquilo que precisa receber. Nós criamos essa condição de comportamento porque queremos receber rápido. Mas nem sempre vai acontecer assim e também não tem uma forma, não tem um método para ser igual para todo mundo. Deus age com cada um conforme Ele quer, da maneira como Ele quer, para trazer a sua glória e o seu poder. Porque o que acontece nesse texto aqui não é o fato importante da mulher ser curada, mas é saber que esse Deus continua dispensando poder para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome. Porque a doença, ela entrou no mundo desde que o pecado entrou no mundo. E tem se acelerado por causa justamente da multiplicação do mal sobre a terra. E nós sabemos que aqui essa mulher, ela entende e tem uma consciência que aquele mal só tinha agora condição de ser retirado da vida dela se ela tocasse em Jesus. Tocar em Jesus é se aproximar de Jesus. Tocar em Jesus é estar perto, independente da dor, independente do problema, independente da circunstância, independente do que venha nos faltar, do que venha nos atingir com coisas más. Não importa, nós precisamos estar perto de Jesus. E é isso que produz aquilo que nós estamos esperando. O que acontece é que essa mulher encontra força onde não tem força, irmãos. Ela busca alcançar o seu objetivo sem ficar reclamando, murmurando. Ela não estava aqui falando mal da vida, do que ela estava passando. O texto diz que ela, se eu ao menos tocar em sua veste, sararei. Isso é produzido numa mente que tem fé, esperança, confiança. Eu quero que você tenha essa mente. Uma mente capaz de gerar pensamentos de cura, pensamentos de vitória, de libertação. E ela vai ali contra-atacando no meio da multidão. Ela vai se arrastando. Imagine essa mulher no meio da multidão, sem força e batendo, e o impedimento na frente dela. Acredito que seria um motivo dela dizer: eu não vou conseguir. Tem muitos problemas no meio do caminho. Normalmente, a mente humana ela tem facilidade de gerar dificuldade para poder ter uma certa sensação de que eu tentei, mas não deu. Nós geramos sempre uma condição para justificar a nossa falta de valentia, de desejo. Parece que é compensador eu dizer: olha, a multidão me atrapalhou, minha doença me tirou as forças, eu não pude ultrapassar
o bloqueio. Se você depender da sua mente para decidir o que você tem que alcançar, ela vai sempre te negar. Ela sempre vai te sabotar. Ela sempre vai tirar o seu foco, o seu objetivo. A sua mente te trai porque você quer justificar a sua falha, a sua falta. Nós sempre criamos alguma coisa para tentar ter uma sensação, uma anestesia mental, uma condição de conforto, dizer assim, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Mas essa mulher tem fé, ela absorve completamente essa cura e ela se livra de dor, de desconforto, de bloqueios. Isso acontece na sua mente. Quando eu vejo muitas vezes as pessoas ficarem dependentes, se não fosse por causa disso, se eu tivesse tipo de ajuda, se as pessoas da minha família me abraçassem, se lutassem por mim, se meu pastor, se a igreja, as pessoas sempre fazem uma ação de projeção, porque é mais fácil. Apesar de contas, não foi por causa de mim, mas foi por causa das circunstâncias. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a fé vai além do que isso. A nossa fé produz um estado psicofísico, uma condição que começa a tirar dor, tirar dificuldades. Ela trabalha na nossa vida ao ponto de nós ignorarmos os objetos mais dificultosos. E essa mulher gera isso. É o evangelho sendo produzido através da fé, mesmo diante do escalonamento contrário, é ignorado. A fé, ela produz uma capacidade, uma condição de um estado que a pessoa não quer ficar dando desculpa, não quer ficar julgando ninguém. O texto é muito claro, irmãos. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão. Ela se debateu, ela tocou, ela teve impedimento. Veio no meio da multidão e tocou na sua vestimenta. Porque ela tinha colocado na mente, se eu apenas tocar nas orlas das suas vestes, ficarei curada. E a Bíblia fala no versículo 29 que esse fenômeno da cura aconteceu imediatamente. Aconteceu imediatamente. Esperar não é fácil, irmãos. Esperar não é fácil, nunca foi. A sua vida, ela se define por aquilo que você espera e por aquilo que você persiste. A minha vida se define por isso, pelo que eu espero e por aquilo que eu insisto, persisto. As pessoas têm facilidade de perder a fé porque estão olhando só para os problemas. Estão voltando, recuando, só por causa das dificuldades. É difícil? É difícil, não é fácil não, mas a fé sobrepuja, a fé vai além dessa história de dor, vai além dessa construção de lamentação, porque o que nós mais queremos é desculpas. Nós queremos sempre que alguém confirme, é verdade, né? A vida foi cruel, é muito difícil, seus pais, seus irmãos, e sei o que lá. As pessoas querem absorver justamente esse sentimento para poder justificar as suas interioridades. Afinal de contas, eu sou o que sou, estou como estou, por causa do mundo, por causa das pessoas. Como eu falei para vocês, o Império Romano estava forçando o povo empobreceu, o povo viveu um momento difícil, mas essa mulher buscou a sua cura.
Busque a sua cura. Busque o seu objetivo. E quando ela tocou, Jesus sentiu. E os seus discípulos falaram: poxa, do ponto de vista lógico, Senhor, a multidão está te apertando, tu dizes, quem me tocou? Mas Jesus falou: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com desejo de receber. Porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Versículo 31 diz: e disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo, claro, para que aquele processo não retornasse mais à vida dela. E tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. A gente vai cair aqui num ponto cultural, porque lá em Levítico diz que toda mulher no estado de menstruação não podia se aproximar do culto e nem de um rabino. Às vezes os rituais querem prevalecer o poder de Deus, né? O que a gente vê aqui é que ela quebra toda a regra do ritualismo judaizante. Porque ela jamais poderia estar no meio daquele povo e jamais poderia tocar no rabino. Jesus era mestre. Mas a sua fé engessa todo esse processo humano, né? Porque, irmão, se a gente for andar na fé, se a gente for viver pela fé, você muitas vezes não vai ter explicação das coisas que Deus faz, amém? Não vai ter, não tem lógica. Mas como é que pode? Eu quero dizer para vocês que ela vai além da lei judaica. Porque a fé dela produziu uma capacidade de sentir Deus. Eu quero que você se aproxime de Deus. Nós temos feito todo esforço para que vocês entendam a palavra do Senhor. Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Tudo. Jesus falou, tudo está consumado. Diga comigo, tudo está consumado. Você pode aplaudir o Senhor? O que nós temos que ter é fé. É a fé nele. Não tem processo humano, não tem nenhum tipo de sofrimento humano. Não tem aqui minha resposta para ninguém que pratique essas coisas. Só não pode colocar isso nos méritos da obra de Jesus. Se você quer fazer essas coisas, você faz por conta e risco seu. Isso não é doutrina. Porque o pessoal o transforma o submonte em doutrina. E praticar certas coisas em doutrina. Não. Nós vemos pela fé em Cristo. O que essa mulher faz, ela vai além. É isso que Deus está falando com você essa manhã. Vá além. Às vezes a gente fica com medo de perder emprego. Às vezes a gente fica com medo de perder família. A gente fica com medo de perder. E a mente fica na perda. E a fé te tira desse campo arenoso, movediço. Te leva para o campo da esperança e da segurança, amém? Coloca a tua mente no campo da esperança, da confiança e da certeza da tua vitória. Se você anda com pessoas que vivem assim nesse nicho, né? Só pensam isso, só vivem isso, só se acumulam desses sofrimentos, dessas agonias, você vai se tornar uma como elas são. Falando de derrota, falando de miséria, falando de doença, vai ficar. Porque o ser humano, ele faz parte do meio que vive. E as pessoas acabam
vivenciando essa história de fracasso. Ora que essa mulher, ela era uma entre as milhares que estavam doentes. Mas a Bíblia diz que só uma tocou em Jesus. E as outras? Igual Naamã, que na sua época também existiam mais leprosos, mas a Bíblia diz que só um tocou. Nesse caso, Naamã buscou a cura com o profeta Eliseu. Nós temos que entender que a fé, ela sobrepuja, ela mexe com um estado que não tem condição da gente ficar falando de lógica. E aqui nesse caso, essa mulher quebra esse paradigma. Ela expulsa isso da sua vida social. Se ela dependesse de dizer assim, mas eu não posso estar no meio da multidão porque eu tenho uma hemorragia. Eu não posso tocar em Jesus porque ele é um mestre, é um rabino. E segundo o costume da lei judaica, eu não posso. Ela continuaria no seu estado. Mas a graça de Deus supera todas as ações de rituais, de crenças. Porque criaram uma ideia de um Deus que é manipulado, que tem uma forma de trabalhar que não sai dessa forma. Deus é maior que eu, maior que você, maior que a igreja, é maior do que credos religiosos. Ele é infinitamente maior. Nós não podemos ficar presos a isso, porque o que acontece é que a sua fé, ela precisa atingir esse Deus, alcançar esse Deus. E o texto diz bem claro, Jesus reconheceu a fé dessa mulher. Ela se prostrou, um gesto completamente de humildade. Ela se prostrou diante de Jesus. Adorou. Essa questão de adoração não é só louvor não, tá? Adoração é tudo aquilo que te aproxima de Deus. Ela adorou o Senhor Jesus Cristo. E ela, naquele momento, com esse gesto, alcançou maior graça pela sua humildade. E prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Contou a sua história, né? O versículo 34 diz, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Ali houve a confirmação da cura. Aquele processo hemorrágico para, se estanca, mas existe uma palavra dizendo assim, olha, você agora está livre desse mal. Não precisa ficar com esse monstro, com essa forma fantasmagórica em cima de você, esse fantasma na tua mente. Você está livre, está curada da sua mente, está liberta emocionalmente, você está livre. A fé. As pessoas precisam entender que esse processo ainda se segue nos dias de hoje. É a nossa fé. Muitas vezes você não está num estado de enfermidade e nem com hemorragia, mas existe um bloqueio, existe alguma outra coisa operando na sua mente para te impedir de avançar, seja qual for. Se apodere de uma fé. Vai se cotovelar entre a multidão, que são os problemas, os obstáculos. Diga que você pode, diga que você não vai voltar atrás. Diga que você quer alcançar. Lembre-se que a sua mente sempre quer te sabotar. É muito mais fácil você dizer do problema do que você avançar e enfrentar o problema. É um tempo da gente receber a cura em todo o nível da vida. É um processo dolorido? É, porque nada aqui é fácil. Mas eu quero dizer, com Jesus você consegue. Com Jesus você consegue. As pessoas têm que aprender a viver com Jesus. E viver com Jesus é adorá-lo. É
receber dele a graça, o poder, e a cada dia se levantar e dizer: Senhor, eu tenho fé. Eu posso, por meio da fé, alcançar essa vitória. Eu digo em todo nível da vida, porque aonde a gente permeia a mão, onde a gente toca os pés, sempre vem problemas, dificuldades. Mas eu quero dizer, você pode, se você quiser tocar nas vestes. Tocar nas vestes não literalmente, mas tocar nas vestes espiritualmente. Dizer, eu vou tocar. A cada dia eu estou tocando, estou avançando. O processo de doença, o processo de retrocesso, o processo de dizer, olha, não tem jeito, não tenho mais dinheiro, não tenho mais nada, mas pela fé eu vou alcançar, pela fé eu vou atingir. Eu quero que você pense como esse Deus pode fazer na sua vida. Se nós tivéssemos mais tempo, nós faríamos muito mais coisas. Mas nós não podemos desperdiçar em nenhum momento a nossa fé em Deus para realizar aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Talvez a tua mente diga, eu já estou velho demais. A tua mente diga, agora o tempo passou. É isso, sempre estamos nos sabotando. Sempre estamos criando alguma coisa para dar desculpa e para tentar justificar. Sempre. Essa mulher ficou 12 anos. Não sei quantos anos você tem com esse mal. Não sei quanto tempo você tem com essa dificuldade, esse conflito. E não importa os anos. Eu acho que a questão dos anos aqui, de uma forma, foi para marcar que existe um tempo de dor. 12, podia ser 30, 50, não sei. Eu quero dizer que não importa o tempo cronológico. Não fique se amparando nessa desculpa. Agora eu estou velho, agora eu estou cansado, agora não dá mais. Você está vivo? Você está vivo? Você pode dizer amém? Então dá tempo. Tem jeito. Só não tem jeito para aquele que já saiu desse campo material. A tua fé muda o seu comportamento. Muda as suas atitudes. A tua fé muda a sua história. A tua fé muda a história de muitas pessoas. A tua fé entra na história. Marca com sucesso de que Deus continua sendo Deus. A gente quer olhar a vida e quer olhar pelos olhos dos outros. Pare com isso. Não fique querendo viver pelo que os outros estão falando, pelo que os outros estão agora analisando você. Viva pelos olhos da fé, pelo que você vê, pelo que você enxerga. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, o teu povo. Nós estamos entrando numa esfera poderosa de fé. Nós estamos num tempo de conquista, Senhor. Nós estamos num tempo de transformação. E quero te pedir, Senhor, sobre cada pastor, cada líder, cada professor, cada liderança de ministério dessa casa, o teu poder, o teu renovo. Retira o cansaço, a fraqueza, retire, Senhor Deus, o desânimo. Pai, renova a mente, renova a vida, renova o lar, renova, Senhor, os sonhos, projetos. Pai, traga o novo sobre o teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai bendito, a tua casa espiritual. Como nós temos visto, como é importante a liderança da igreja, como estivemos ontem, Senhor Deus, naquela assembleia, como é importante a fidelidade dos líderes da tua casa. Pai, faça acontecer isso. Queremos viver de acordo com a tua palavra, Senhor Deus, e abençoa, Senhor Deus, cada pastor, cada líder, cada ministro dessa casa, o ministério de louvor, o ministério, Senhor Deus, que acontece em todo momento no culto, Pai. Abençoa, meu Deus. Pedimos a tua bênção sobre nós e a igreja pode dizer amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus.
Antes, irmãos, de nós fazermos o ofertório, eu queria dar um relatório, agradecer aos delegados que estiveram ontem na Assembleia. Foi muito bom, foi um tempo assim marcante, mas os irmãos ficaram ali permanentes e vimos o que está direcionando o nosso distrito, né? É importante que vocês saibam disso, né? E nós agradecemos, né? Agradecemos a Deus por tudo, porque tudo foi feito conforme a sua vontade. Entre as 20 e poucas igrejas, nós tivemos a nossa representação, foi uma bênção, teve a eleição, correu ali aquele momento, né? E estava sempre acontecendo a eleição. E Deus sabe todas as coisas. Cada um tem uma mente para direcionar os seus trabalhos. Eu tenho a minha, né? Mas não foi da vontade de Deus. Então, entrou o candidato da igreja de Nilópolis e ficou ele lá, como superintendente distrital. Agora vamos orar, né? Pedir a Deus que abençoe nosso distrito. Nós também estivemos ali conversando com muitos pastores e nós vamos colaborar de alguma forma, né? Tanto com o distrito da região dos lagos, quanto o distrito daqui. Nós estaremos cooperando de alguma forma para o reino de Deus. Deus abençoe os irmãos. Eu não sei se é Beta, eu deixei lá com Bira para colocar. Ontem eu estive conversando com o diretor da área, tá, do Brasil, que é o reverendo Emanuel. E conversando com ele, estava fazendo algumas colocações que eu vejo que a igreja precisa se posicionar. E interessante, que eu falei com ele, depois ele veio falar comigo. Bota a primeira, a outra, Betinha. Isso. Então, nós somos uma igreja que temos aclamado, irmãos, justamente essas bases, né? A igreja do Nazareno, ela está em mais de 160 países e ela é global. E é uma igreja que hoje está com mais de 3 milhões de membros, tá? A sua missão é a pregação do Evangelho. Então, ali que eu quero mostrar são as bases. Volta lá, Betinha. Entrou uma câmera aí cortada. Está repreendido. Unidade. E essa base, vocês veem que é fixa no solo. Não existe igreja forte sem unidade. Precisamos ter unidade. A segunda base ali, ela é tanto no solo, quanto em cima, quanto no meio das pessoas, no mundo social, quanto com Deus. Credibilidade. Não podemos perder a nossa credibilidade, o caráter da igreja. Nós não podemos jamais negociar isso. E a terceira base é o que eu tenho falado tanto, né? Identidade. Identidade. A igreja que mais tem identidade. A nossa igreja, ela tem muita identidade. É uma igreja de santidade. É uma igreja global. É uma igreja que tem artigo de fé. É uma igreja que crê na teologia, que ela é baseada no seu conceito em todo o globo terrestre. Não muda. Armínio, Wesleyana. É de Armínio, Jacó, Armínio e John Wesley. Isso aí, vocês devem aprender, eu acredito que no discipulado deve ter essa matériazinha. Se não tiver, nós vamos fazer. É importante, o crente nazareno, ele tem que saber aonde ele ancora a sua fé. Aonde está a sua fé? Porque tem muitas coisas que acontecem aí nas outras igrejas que nós não concordamos biblicamente. Então, você tem que saber qual o fundamento da fé e da teologia da sua igreja. Pode passar outra agora, Betinha. Fazendo um favor. Isso. Nossa missão, é o que nós temos falado aqui.
fazer discípulos, à semelhança de Cristo nas nações. Isso aqui é uma visão mundial, tá, gente? Nossos valores, somos um povo cristão, somos um povo de santidade, somos um povo com uma missão. Nossa visão, ser uma igreja discipuladora e adoradora que ministra ao mundo por meio da evangelização e da compaixão e encaminha seus membros à santidade cristã. Nossas características, adoração significativa, coerência teológica, evangelismo apaixonado, discipulado intencional, desenvolvimento, planejado, liderança transformadora, compaixão com propósito. Então, são as nossas características. E quero dizer aos irmãos que eu agradeço a todos e vamos continuar na fé, porque nós estamos só começando um tempo de conquista. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?